Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para dividir com vocês esses momentos do estudo, da reflexão. E quando a gente vê um salão lotado assim, imediatamente nos remete a um fato ocorrido com Chico Xavier, no início da década de 70 do século passado. Chico Xavier recebia amigos de diversas regiões, caravanas que iam visitá-lo naquele trabalho magnífico que ele teve das cartas consoladoras, aonde ele servia de um carteiro que trazia notícias do mundo espiritual para aqueles que ficavam na terra, consolando, trazendo paz aos corações em aflição. E nessas inúmeras pessoas que iam, uma senhora foi a ele e disse assim: Chico, eu sou da cidade tal, no interior do estado de São Paulo, e eu gostaria de fazer um convite. Eu estou fazendo a obra de um centro espírita, o único centro espírita da nossa cidade, e gostaria muito que você fosse na inauguração do nosso centro. E ele, com aquela docilidade peculiar de Chico, diz assim: sim, eu aceito, minha irmã, a gente combina a data, tudo certo. E mais uma pessoa que passa naquela fila imensa de pessoas que passavam para cumprimentar Chico. 5 anos depois ela volta na fila e diz assim: Chico, o centro está pronto. Ele: ah, que bom, minha irmã. E você lembra do nosso combinado? Lembro, minha irmã. Então vem aqui marcar a data, para que você vá lá inaugurar o centro espírita. E aí marcaram a data. Um amigo se prontificou a levar Chico lá naquela cidade do interior paulista, e era um salão mais ou menos desse tamanho, e tinha muita gente, mas muita gente mesmo. Todo mundo queria ver Chico Xavier de perto, que já era um nome conhecido, né, nacional e internacionalmente. E aí Chico chegou na mesa, o irmão que dirigia a UME local, a União Municipal Espírita, a irmã que estava à frente da casa, e o povo não parava de falar. Todo mundo numa animação só, inauguração, o prefeito foi, e todo mundo muito animado, e ninguém conseguia parar de falar. O prefeito tomou a palavra e falou: por favor, vamos dar início aos trabalhos, vamos fazer silêncio. Mas o povo falava. E aí o irmão da UME local pediu a palavra e falou: por favor, vamos fazer silêncio, vamos dar início aos nossos trabalhos. E o povo falava. E aí a irmã, presidente do centro, ficou em pé numa cadeira e falou: pelo amor de Deus, vamos fazer silêncio para dar início ao trabalho. E o povo falava, todo mundo se espichava para poder ver Chico. E ela, morrendo de vergonha, não sabia mais o que fazer, falou para Chico: eu não sei mais o que eu faço. Ele falou assim: espera um pouquinho. Ele levantou, subiu na cadeira, aí todo mundo viu: olha Chico lá, olha Chico lá. Ele fez assim com a mão, e aí todo mundo acerenou. Parecia um passe de, camomila. Todo mundo ficou quietinho. Aí ele falou assim: sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos assim nessa euforia. A gente não consegue parar de falar, porque nós estamos com saudades de Jesus. Então hoje, nessa casa que se inaugura, o compromisso primeiro é com Jesus, é com o nosso Senhor e Salvador. E aquilo deu uma paz para todo mundo e iniciou o trabalho. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui está com saudade de Jesus. Todo mundo aqui conheceu o Espiritismo, ou algumas pessoas, através da vinda à casa. Conheceu a paz que a vinda aqui proporciona.
tomou a dose de remédio semanal, vindo na reunião noturna ou na reunião da tarde. E aquela vinda pacifica, traz algo diferente de tudo aquilo que o mundo aí fora pode oferecer. Então o convite para nós nessa noite é lembrar de Jesus. Ele que é o nosso modelo e guia. A Ele nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa casa tão respeitável, tão importante para essa região, para essa cidade, para essa comunidade que a casa atende e que com certeza, com a sede nova, vai poder atender muito mais gente. Porque o povo quer consolo, a dor aumenta a cada dia, as pessoas choram e não entendem do porquê de tanto sofrimento. Mas a doutrina espírita consola, esclarece, dá luz, dá o remédio à nossa alma. Então eu tenho certeza que se aqui hoje o salão está cheio, na sede nova, que aqui o nosso irmão falava que vai ter 300 lugares, já acho melhor colocar 500. Porque o povo de Taquara e região vai lotar, que a casa de Irmã Dalva é um local de paz, é um local doce, é um refúgio na luta que a gente tem no nosso dia a dia. A vinda à casa espírita é uma trégua na nossa luta diária. Se no Evangelho consta, no mundo só tereis aflições, Jesus também fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. A vinda hoje aqui é o momento do alívio, é a trégua. Aproveitemos bem esse momento. Aproveitemos bem a vinda aqui, porque aqui estão espíritos amigos que nos amam, espíritos que dirigem a casa, médicos, enfermeiros, que cuidam de nós e que nos dão saúde física, mental e espiritual. E o que nós precisamos é ter saúde, é ter paz. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco nesse momento do nosso estudo dessa noite. O assunto, pensamento e vontade. Nós começamos lembrando de Paulo de Tarso, que nos dá um ensinamento muito profundo quando o assunto é pensamento. Ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação constante do vosso pensamento. Olha que é uma frase com 2 períodos. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não devemos nos conformar com tanta coisa errada que acontece no mundo. Mas antes, diz Paulo de Tarso, transformai, não o mundo, transformai a você, transformai-vos. De que forma? Paulo de Tarso ensina, pela renovação constante do vosso pensamento. Por que a renovação constante? Porque muitos de nós, falta de conhecimento, nos tornamos escravos de pensamentos torturantes. E muitos de nós sofremos por antecipação. Criamos uma fantasia mental e vamos sofrendo por algo que não aconteceu e não vai acontecer. Mas nós começamos a fantasiar alguma coisa e raramente é coisa boa, né? A grande maioria das vezes é alguma coisa ligada aos tormentos pelo qual o mundo passa. Na mídia é só violência. Então a gente assimila aquilo e fica pensando, meu Deus, será que vai ser comigo? Vai acontecer com alguém que eu amo? Será que isso ou aquilo? Vamos passar por uma prova dessa? E fica o dia inteiro com aquele pensamento torturante. É um pensamento que não nos deixa em paz. E aí Paulo fala, renova constantemente o seu pensamento
e você vai estar transformando o mundo. Então, a renovação constante para melhor é a palavra-chave, é a nossa meta para ter um mundo melhor. Porque se o próprio Paulo de Tarso fala assim, quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece Jesus pela renovação constante do seu pensamento e pela ótica espírita, nova criatura é. Eu tive uma oportunidade valiosa que Deus me deu nessa vida, de como representante da nossa Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que lá tem o nome de Conselho Espírita, eu participar representando todos os espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e lá somos 1000 casas espíritas, temos uma grande população a nível de número de habitantes para número de espíritas, o nosso índice é muito alto. A doutrina espírita é muito respeitada e temos muitos centros, 96 municípios, 1000 centros espíritas. Então, é um caminhão de centros espíritas, né? Muito centro. E eu tive a oportunidade de participar da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. E representante de várias religiões do Estado, nós nos reunimos em um local que era cedido pelo governo do Estado, ou as reuniões mensais aconteciam também em algumas sedes cedidas pelas religiões. Chegou a acontecer na sede da nossa Federação Espírita, lá na Rua dos Inválidos, 182, no centro do Rio de Janeiro, no centro velho do Rio de Janeiro, onde tem a nossa sede da nossa Federação Estadual. E nesse meio eu tive a oportunidade de conhecer e entender um pouco mais das outras religiões. E a intolerância ou a ignorância que nós temos de algumas religiões, que às vezes faz com que a gente coloque alguma barreira, ou alguém que se ache melhor porque é espírita, comigo está tudo resolvido, eu sou espírita, eu tenho conhecimento maior do que todos. Ter conhecimento é uma coisa, colocar em prática é outra. Vivenciar a doutrina é diferente de vir esquentar banco no centro espírita. Tem que dizer-se espírita e ser espírita e comportar-se e pensar como espírita dia após dia. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um sheik. O sheik é um líder religioso dos muçulmanos. E um homem muito tímido, um jovem, mais jovem do que eu, e numa reunião com diversos segmentos religiosos representados, tinha uma cadeira vaga do lado do sheik, vestido de árabe. E eu fui sentado do lado do sheik. Aí me apresentei. Hélio Ribeiro, representando os espíritas, a comunidade espírita. E ele falou o nome dele, Mohamed, representando a comunidade xiita do Rio de Janeiro. E aí, antes de dar início, que estávamos esperando chegar o cardeal do Rio de Janeiro, que iria fazer visita naquela nossa reunião, que, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro, que é uma vitrine para o mundo, ali tem muitos problemas de intolerância religiosa, alguns não atingem o cenário nacional, não vai para a mídia nacional, mas temos problemas ali de intolerância, principalmente contra companheiros de credos de matrizes africanas, candomblé, umbanda, são muito perseguidos. E ali do lado do sheik, eu me apresentei e eu falei para ele assim, você conhece alguma coisa de espiritismo? E ele falou para mim, absolutamente nada. Aí eu disse, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus. E aí ele me solta uma pérola que eu fiquei com a boca aberta. Ele falou assim, Jesus para nós é um grande profeta. Como? É um grande profeta. E Maria, a mãe dele, tem um capítulo inteiro no nosso livro sagrado falando de Maria. Eu falei assim, o quê?
Como é que é? Ele disse, pois é. Eu disse, meu Deus, como que a ignorância do não saber faz com que a gente não entenda, né? Aí, no intervalo, o meu telefone tocou, eu pedi licença, fui atender, era meu filho de 11 anos. Papai, você está onde? Eu estou numa reunião e eu estou aqui do lado de um sheik. Um sheik, papai, das Arábias? Você, ele é do Irã. É do Irã? É. Ah, pai, tira uma foto. Tira uma foto com o sheik. Aí eu fui perguntar, né? O senhor permite que eu tire uma foto? Ele falou, uma não. Duas, e quanto o senhor quiser. Porque nós somos de paz. Aquilo que se fala no mundo de que nós pegamos em armas, queremos guerra, é tudo mentira. O Islã é de paz. Aproveitei e tirei umas 4 fotos com ele. E ele com aquela roupa clássica, com aquele turbante. Aí eu perguntei, nesse calor do Rio de Janeiro, o turbante não esquenta? Ele falou, não, nasci com ele. Uso turbante há muitos anos, isso não esquenta. E eu estava de terno, ele olhou, e o terno esquenta? Ele falou assim, esquenta, mas já acostumei, estou 30 anos que eu sou advogado, então estou acostumado. Ele falou assim, então estamos empatados. Mas ele me disse, para ser sacerdote, tem que estudar 15 anos. 15 anos estudando a religião para depois ser sacerdote. Para mim foi um grande aprendizado. E como que nós temos que renovar o nosso pensamento, entendendo melhor a fé alheia para respeitar. Todos os caminhos conduzem a Deus. Toda religião que pregue o bem, o amor a Deus, o amor ao próximo, merece o nosso respeito. E aí ele me convidou para um dia ir no Centro Cultural Xiita, onde eles têm um culto, uma pregação. Mas é sexta-feira, meio-dia, não tive oportunidade ainda de ir. E aí eu fui ver no blog dele, no site, e tem o momento lá da oração, todo mundo sentado sobre as pernas. Aí eu já ia falar para ele, ó, sentar sobre as pernas para mim não dá. Se sentar eu não saio. Aí já fiquei sabendo que para alguns idosos ou pré-idosos tem banquinho. Então já não vai ter problema, já posso ir. Mas a renovação do nosso pensamento também leva a nós espíritas a nos policiarmos. Porque muitas das vezes o nosso pensamento atrai coisas ruins porque não acreditamos nessa renovação e nessa proteção divina que todos nós temos. Mais uma vez eu repito, já quem está me acompanhando pela região das palestras, eu falo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, quando Allan Kardec nos escreve sobre o anjo de guarda. E ele diz assim, todos nós temos um anjo de guarda que Deus nos dá, desde o nosso nascimento. É um espírito superior, que como um pai zeloso, cuida de seus filhos. Ponto, na mesma linha ele continua. Além do anjo de guarda, todos nós temos espíritos amigos, espíritos protetores, que velam por nós, que estão nos protegendo. Mas, infelizmente, damos ibope aos obsessores. Nós não lembramos que nós temos os amigos espirituais que nos amam e querem que a nossa experiência na Terra seja vitoriosa. E uma experiência vitoriosa na Terra não é gozar daquilo que a Terra oferece, os prazeres do mundo, não. Tudo fica, a não ser que aqui em Taquara tenha caixão com gaveta. No Rio de Janeiro não tem. Então a gente não leva nada. O que nós vamos levar é o bem que nós fizermos. E a cada um será dado conforme as suas obras. E é aquilo que nós vamos pensando, e a toda hora emitimos e recebemos pensamento. Eu li recentemente que nós emitimos mais de 65 mil pensamentos por dia. E junto com o pensamento vai uma onda mental. Então nós estamos mergulhados em ondas mentais. Recebemos e emitimos pensamento. Qual é o teor do nosso pensamento? Pensamos em coisas boas ou em coisas ruins?
Será que nós pensamos numa boa solução para os nossos problemas? Ou nós entramos numa faixa igual aquela hiena do desenho animado de Hanna-Barbera? Ó dia, ó tristeza, e ficamos reclamando de tudo sempre. Quando Paulo de Tarso fala, não murmureis, para a gente não reclamar. E Paulo de Tarso ainda fala, dai graças a Deus por tudo. Aí quando uma situação está ruim, a gente lembra, ai, a minha perna está doendo, minha perna doeu, aí vai falar com o outro, como é que foi seu dia, como é que você está? Ih, minha perna doeu a noite inteira. A sua perna? Eu tive um problema na dor de cabeça, uma dor de cabeça suportava a noite inteira. E fica disputando dor, disputando tragédia. Quando na verdade, a resposta qual é? Graças a Deus eu tenho um teto. Graças a Deus eu tenho um pão na mesa. Ah, graças a Deus eu posso ver, posso ouvir, posso falar. E aí? Muitas das vezes nós nos pegamos reclamando. E quando nós deixamos a doutrina espírita entrar em nós e fazer uma revolução mansa e pacífica e contínua em nós, tirando consumismo desenfreado, materialismo e deixando nós úteis, porque a nossa função é servir, ninguém veio aqui para ser servido, e sim para servir, nós começamos a mudar. E aí começamos a pensar mais positivamente em favor de uma boa solução dos nossos problemas. Agora, em 1º de maio, nós vamos comemorar 31 anos de fundação da nossa Casa Espírita, Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor. É uma casa assistencial espírita no município de São Gonçalo, que é o 2º maior município do estado do Rio de Janeiro, 1.100.000 habitantes. 1.100.000 problemas. Temos um município pobre, com dificuldades imensas, com muita miséria, e a Casa Espírita está situada em um local bem pobre, em um bairro pobre, de periferia, mal atendido por linhas de ônibus. Eu até costumo dizer, o número do ônibus que passa lá é 523. E quando alguém pergunta, qual o ônibus que passa lá? Eu falo assim, 523, a pessoa fala, existe ainda esse ônibus? Eu falo assim, é uma lenda urbana. Dizem que existe, de vez em quando ele passa. Então a gente tem que sair 1 hora antes de casa para esperar ele passar. E aí, há quase 31 anos, ou mais até, quando o nosso grupo estava se formando, nós nos reuníamos nos fundos da casa de minha mãe, que tinha uma meia água, uma casinha pequenininha que nos cedeu para a gente fazer as reuniões de estudo. Começamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu já participava de uma outra casa espírita, de uma reunião mediúnica, e um dia o grupo falou assim, vamos fazer eventos para a gente conseguir dinheiro para comprar um terreno. Uma história parecida com a daqui. Comprar um terreno para conseguirmos fazer uma sede. E aí começamos a fazer, aqui eu vejo que tem pizzas, né? Lá a gente fazia uma coisa chamada, não vale rir, canapé dançante. Canapé dançante era o canapé mesmo e tinha música. Então as pessoas iam, vendiam convite e conseguimos juntar um dinheiro para dar entrada em um lote. Como o bairro era muito pobre, os lotes eram muito baratos, mas já começava a ter uma grande expansão e tinha um loteamento na área mais pobre ainda do bairro, e a gente foi lá, começamos a olhar, e um dia, mentalmente, na reunião mediúnica, que é a reunião de intercâmbio espiritual, eu perguntei a um espírito benfeitor, pelo pensamento, nós gostaríamos muito de ficar naquele bairro. O senhor pode nos ajudar a conseguir alguma coisa ali, para a gente fazer a nossa sede? Aí ele respondeu assim, bata e a porta se abrirá. Trabalhe,
que Deus ajuda. Eu disse, bom, e de mais concreto, o que o senhor gostaria de dizer para a gente? Assim, mais próximo à pergunta, porque o Evangelho a gente já conhece alguma coisa, mas ele falou assim, olha, você quer uma resposta direta? Eu falei assim, é isso que eu quero. Comece a reunir o grupo e mentalizem a sede. Como que vocês querem a sede? Aí eu perguntei assim, ousei perguntar, pode pedir alto? Ele falou assim, você pode pensar naquilo que você quiser. E a gente vê das possibilidades. Assim, então, estamos combinados. Aí fizemos o estudo na hora da prece, começamos a pensar. E fecha os olhos e vamos imaginar a sede. Aí vamos começar a desenhar. Cada qual fez o seu desenho. Na hora, depois de tudo, vamos ver. Todo mundo fez um sobrado. Todo mundo desenhou um sobrado. E do lado, uma área grande que seria um refeitório para a gente fazer eventos. E aí, eu disse, gente, então o desenho é esse. Esse é o projeto. Agora está faltando ter algo para a gente começar. E juntando dinheiro. E um companheiro, que era um vizinho, mas que não falava muito com a gente, era bom dia, boa tarde, boa noite. Nós sabíamos que ele era o dirigente de uma casa de umbanda que tinha lá no bairro, na área bem pobre, bem em frente mesmo a uma comunidade chamada Favela do Rio Marimbondo. Então você imagina, era uma área muito pobre. Era palafitas construídas à beira do mar, da Baía de Guanabara, e quando a maré enchia, os barracos ficavam cheios de água. Era uma tragédia, uma situação difícil ali. E a casa de umbanda era bem em frente. E um dia, ele me para na rua e fala assim, eu desse tamanho, conhecido no bairro como Elinho, porque o meu pai era Hélio. Então eu vejo algumas pessoas, seu Hélio, eu penso assim, seu Hélio é meu pai. Toda hora eu lembro de papai porque a gente me chama de seu Hélio. Mas eu era o Elinho, porque meu pai era Hélio. E ele falou assim, Elinho, quero falar com você. Achei estranho. Eu tinha, à época, 20 anos de idade. E tínhamos um saldo numa poupança de pouco mais de 5 mil reais. Era pouco para comprar um terreno, né? E aí ele falou assim, olha, tivemos ordem dos nossos guias para encerrar a atividade da nossa casa de umbanda. Eu falei assim, e em que eu posso ajudar? Ele falou assim, a nossa orientadora espiritual pediu para que eu falasse com você. Eu disse, eu que vou lá encerrar? Eu não sei nada disso. Não. Você e o grupo espírita que vocês estão criando vão receber o terreno lá. É? É. Ela falou para que eu procurasse vocês e que vocês já têm um dinheiro guardado. Aí eu comecei a ficar com vergonha. Só tem 5 mil? Como é que eu vou falar com ele que eu tenho só 5 mil para comprar um terreno? Terreno que tinha uma vila de quartos de aluguel, 12 quartinhos, e tinha a casa de umbanda, que era um galpão. Ela estava muito ruim, estava precisando botar abaixo. E aí eu falei para ele, mas quanto que o senhor quer? Ela falou para facilitar em tudo aquilo que você quiser. Facilitar em tudo? Eu disse, meu Deus, mas não posso abusar, minha consciência não permite. Eu pensei, olha, 20 mil era mais ou menos o preço, o terreno era mais ou menos 30 mil, mas eu joguei 20 mil, ele 20 mil, tá bom. E eu posso dar 5 mil de entrada? Tá bom. E o restante dos 15? Do jeito que você quiser. Do jeito que eu quiser, do jeito que vocês puderem. Do jeito que puder? Aí eu falei assim, 500 reais por mês? Aí ela falou para aceitar o jeito que você falar. Olha que espírito bom. Então tá fechado. E nós fazíamos eventos. Eu falei a moeda de hoje, porque era a moeda daquela época, mas só para você ter uma ideia de como que Deus ajuda, de como que Deus socorre, de como que os espíritos agem a nosso favor, de como que o nosso pensamento bem direcionado
traz para nós as vitórias que nós precisamos. Não vitória num campo que é perecível e que vai passar, mas as vitórias espirituais. A maior vitória que o homem pode ter na terra é vencer a si próprio, vencer seus maus defeitos, vencer as suas más inclinações. Já nos ensina Allan Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então nós temos que pedir forças, saúde, bom ânimo e alegria de viver. Quem tem alegria de viver não se deixa contaminar. Quando o espírito cobrador diz assim: a situação está muito difícil, acho melhor você parar tudo por aí, a sua vida está insuportável, que tal acabar com tudo isso? E aí inicia-se o processo obsessivo que vai decorrer em suicídio. E aí não pode. Só Deus dá vida, só Deus tira a vida. Por pior que seja a situação que esteja nos visitando, Deus age. O socorro do Pai Celestial nunca falta. Nunca se esqueçam, capítulo 28, item 11, presta aos anjos de guarda. Quando a situação apertar, leia, para você ter certeza que ao seu lado tem espíritos bons que te ajudam. E quando a situação estiver mais difícil ainda, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, o Cristo Consolador. E ali você vai ver como que Jesus nos ama. Como que Ele se importa com cada um de nós. E quando o assunto é vontade, vale lembrar de quando Jesus esteve na terra, como que Ele respeitava a nossa vontade. Como que Ele, ao trazer a sua paz, a trazer a sua energia, a trazer curas para aquela multidão de doentes que vivia sempre em busca dele, ele perguntava o que nós queríamos. Amélia Rodrigues é uma autora espiritual que, através de Divaldo Franco, escreveu uma série de livros só sobre Jesus. Recomendo que leiam. Assim como Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, Ao Médium Amor, Chico Xavier, os livros de Amélia Rodrigues fazem uma renovação mental de tal forma em nossa cabeça que os pensamentos torturantes ficam para fora. Ela começa mais ou menos assim, numa página do livro O Trigo de Deus. Era primavera em Jerusalém. As tamarineiras em flor explodiam em perfume pelas ruas. E ele entrou pela porta formosa. Pronto. Você que está com problema grande, aquele pensamento torturante, leu aquilo e você imagina tamarineiras em flor, perfume, uma cidade, Jesus entrando. Melhorou. 50% já está resolvido o seu problema, porque você pensou em Jesus. E aí? Vale a pena lembrar de um momento muito importante. Foi quando Jesus encontrou com um homem que nasceu sem os olhos. Ele nasceu sem os dois olhos. Chama-se Bartimeu. E ele vivia à beira de uma piscina, a piscina de Siloé, que, segundo uma velha tradição judaica, de quando em vez Deus se apiedava dos homens e mandava um anjo que mexia as águas da piscina. E quando as águas se mexiam, os doentes que fossem jogados dentro daquela água ficavam curados. Mas Bartimeu não tinha ninguém, a sua família o abandonou quando ele nasceu. Pequenino, aliás, já era um adulto, mas não tinha ninguém por ele. Ninguém jogava ele na água
na hora em que um pequeno abalo sísmico passava por aquela região e as águas se moviam. E ele ficou cego ainda. E ele ouviu dizer que de Nazaré vinha um profeta. Um homem que curava leprosos, um homem que curava paralíticos, um homem que curava obsediados, que libertavam da ação dos espíritos maus as pessoas. Um profeta de Deus iria passar por aquela pequena vila onde ele vivia. E ele pensou de si para consigo: se eu puder chamar a atenção dele e pedir a ele que me cure, ele irá me curar. E ele colocou em prática o plano. Falou com os amigos, os doentes que viviam em torno daquela piscina. Eu estou sabendo que Jesus vai passar por aqui. Quando Jesus passar, me avisa que eu quero ter um particular com ele. Cala a boca, Bartimeu, você além de cego é chato, enjoado, e não vai te ajudar não. O egoísmo humano, querer só para si. E foram chegando os dias e alguém disse, é hoje que ele vai passar. E aí ele teve uma ideia, já que ninguém vai me avisar, quando eu escutar algo que eu possa identificar como sendo a chegada dele, eu vou gritar, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Por que filho de Davi? Porque a mãe dele era descendente da tribo de Davi, uma das 12 tribos de Israel. Então Maria era descendente da tribo de Davi e ele era um filho de Davi. E ele começou a se preparar. As horas foram passando e ele escutou um barulho. Encheu os pulmões de ar e gritou, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Cala a boca, Bartimeu, são as cabras voltando do pasto. E aí ele esperou. Passaram algumas horas, ele ouviu um barulho. E ele pensou, é agora. Encheu os pulmões de ar e gritou, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Cala a boca, Bartimeu, são as pessoas voltando da feira. E ele pensou, não acerto uma, e agora? E aí aquela hora em que o céu se tinge de rosa e as estrelas anunciam a chegada da noite, ele sentiu um aperto no peito. Sabe aquele aperto que você sente quando uma pessoa muito amada que não vê há muito tempo? Aquele aperto que você sente, ele sentiu, escutou um barulho. E aí ele teve a certeza, é Jesus chegando. Encheu os pulmões de ar e gritou, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Aí Jesus falou, quem me chama? Ah, Senhor, é um cego chato, enjoado, chamado Bartimeu, Senhor. Dá bola não, vamos embora, vamos seguir. Não, se me chamou, eu quero conhecer. A multidão que seguia Jesus, que está lá no livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, diz que, na página que se intitula Jesus e a Multidão, diz que Jesus vivia cercado por uma multidão. Doentes de toda ordem, miseráveis, criaturas pobres, criaturas doentes mentais. Essa era a companhia de Jesus. E Jesus sempre disse, eu vim para aqueles que são doentes. Os sãos não precisam de médico. E ele é o médico dos médicos. É o médico Jesus. E aí foram buscar Bartimeu. Aquela pequena multidão fez um U de gente, Jesus no meio, queriam ver Jesus. Como é que ia fazer? Bartimeu não tinha olhos,
Os outros cegos, ele só impunha as mãos e a pessoa ficava curada. Mas Bartimeu não tinha nem olho. Como é que ele ia fazer? Os fariseus de plantão, aqueles que queriam pegar Jesus fazendo alguma coisa contra Israel ou fazendo alguma coisa contra Roma, estavam ali perto, prontos para entrar em ação, para denunciá-lo e condená-lo. Mas Jesus pede para Bartimeu vir à frente. Bartimeu fica a uma distância de uns 2 metros de Jesus. Param ele na frente e Jesus fala assim: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Respeitando a vontade. E Bartimeu, rápido, emocionado, tremendo de emoção, pensa de si para consigo: como é que ele sabe meu nome? E aí vale a pena lembrar que Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Ele sabe a hora de chegar ao socorro. Ele sabe do que nós realmente precisamos. E nós, às vezes, ficamos pedindo coisas que para nós não serão tão boas assim. Ficamos, às vezes, como crianças, insistindo em pedidos que vai deixar a gente numa furada. Se a riqueza é uma das provas mais difíceis de se passar na Terra, por que eu vou ficar pedindo a Mega Sena toda sexta-feira? Ah, Senhor, me dá a chance. Eu vou te dar mais da metade para os pobres. Ah, Senhor, me dá. E fica negociando com o nosso Senhor. E ele fala assim: você não aguenta passar com a prova. A prova da riqueza é difícil. Mas dá pão na mesa todo dia, dá um teto, dá roupa, dá saúde. E a criatura reclama, pede a Mega Sena. Não sabe de nada, né? Então é melhor pedir a Deus saúde, pedir a Jesus que nos conceda a alegria de viver. Já vamos ter uma vida saudável na terra. Mas então, Jesus, já sabendo o pensamento daquelas pessoas todas ali, panha de sua saliva, mistura com lodo e, manipulando fluidos, constrói olhos em Bartimeu. É só você ler na obra A Gênese, o capítulo dos fluidos, e você vai ver como que funciona, que tudo no mundo se divide em 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Matéria são fluidos condensados ou não. E ele, manipulando fluidos, construiu os olhos. Como aquele povo todo acreditava na piscina, tinha fé nas águas da piscina, que um anjo descia do céu e movia a piscina e trazia cura. Ele falou assim: leve-o à piscina, lave-o e traga-o de volta. E assim foi feito. Levaram-no na piscina, lavaram os olhos dele, levaram ele de volta. Parou bem pertinho de Jesus. Jesus: abre os olhos, Bartimeu. Bartimeu abriu. E o que fez? Senhor, está lá no Evangelho, você pode chegar em casa e ver. Vejo homens como árvores. Feche os olhos, Bartimeu. Ele fecha os olhos. Jesus impõe as mãos sobre ele, aplica um passe. Abre os olhos, Bartimeu. E a escuridão se fez de luz. Na frente dele, Jesus, o sol de nossas almas, o amigo perfeito, o nosso Senhor, o Messias. E ele, que não tinha ninguém, cai de joelhos no chão e chora profundamente, um choro doído, um choro daquele que foi abandonado à própria sorte, um choro daquele que não tinha amigos, que vivia daquilo que lhe davam para que ele comesse, um choro daqueles que não tem colo de mãe, não tem colo de pai, que foi largado no mundo para que o mundo o criasse. E ele diz assim: Senhor,
Eu estava na escuridão, agora eu estou na luz. Quero ser seu escravo. Jesus o levanta e diz assim: eu não vim para escravizar ninguém. Pode ir, você está livre. Senhor, eu quero segui-lo. E aí Jesus diz: então pegue a sua cruz e me siga. E segundo Amélia Rodrigues, ainda no livro O Trigo de Deus, diz que Bartimeu foi um daqueles que ficaram fiéis a Jesus até a tragédia da cruz. Ao lado de Maria de Magdala, Maria de Nazaré e João, o evangelista. Do lado, quando houve a tragédia da cruz, Bartimeu estava fiel. Aquele que lhe libertou da escuridão, à vontade. A vontade Jesus respeitava em nós. E qual é a nossa vontade? O que nos trouxe aqui hoje? Foi a vontade? Foi a entrevista na Rádio Taquara? Que depois, andando com o Flávio na rua, uma pequena multidão nos parou, né? Ah, esse é o moço do Rio de Janeiro, ele é alto, ele é grande, né? Do Rio de Janeiro, né? Vou lá ver como é que ele fala, é diferente de nós, né? Mas eu treinei alguns capazes, eu treinei barbaridade, para ver se ficasse igual, né? E aí eu já descobri que é capaz que não, né? Não é bem assim. Tem que viver aqui para falar igual, né? E tem gente que está aqui há muito tempo e não consegue falar capaz, não é? Às vezes sai e não sai. Tem que saber falar, né? O capaz, ele nasce assim do nada, mas é na hora certa, né? É uma interjeição que eu já sei, da cultura gaúcha, que alguém aqui me fala, respeita o vocabulário gaúcho. Quase que é um gauchês, né? Mas, quando nós temos a vontade e movimentamos em nós o eu quero, quando o amigo espiritual fala assim, vá no Irmandalva hoje, é um amigo, que é o nosso bem. Aí você fala assim, é hoje, acho que eu vou lá. Acho que eu vou lá. E como existe ainda, em pleno século XXI, um pouco, vou falar um pouco, de preconceito quanto à palavra centro espírita, você está ali naquela rua grande, Rua do Comércio, que eu hoje fiz um passeio histórico pela cidade com o nosso Flávio, e ele me disse da Rua Grande do Comércio, me levou lá, e aí você encontra com outro companheiro que vem aqui, e para falar sobre a vinda hoje, você fala assim, você vai lá? Eu vou lá. Eu fui lá ontem. Aí eu vou lá amanhã. O lá quer dizer centro espírita. Porque se falar assim, você vai lá no centro espírita, a rua grande toda para olhar. Você frequenta lá, né? E a pessoa não sabe como é que é bom vir aqui. Aí você diz, com a boca cheia, eu vou à casa da Irmandalva e recebo tanta coisa lá. E aí, quando movimentamos o nosso querer, eu quero, o universo inteiro se movimenta a seu favor. Mas tem que ser um eu quero de verdade. Não pode ser um eu quero assim. O espírito amigo fala, vamos hoje lá na casa espírita. Aí você fala assim, eu quero. Matar meio barro, meio tijolo, né? Eu quero. Mas hoje está tão boa a novela. Ah, eu quero, mas hoje o príncipe vai encontrar com a princesa, eu queria tanto ver. Ah, eu quero, mas amanhã minha sogra vai vir para cá, eu tenho que preparar alguma coisa para ela. É, eu quero, mas amanhã eu tenho que ir não sei aonde. Começa a dar desculpa ao anjo, ao espírito superior que só quer o seu bem. Aí ele fala de novo, vai, meu irmão, é bom, vai à casa da Irmandalva. Aí você, eu quero. Ele repete, aí você, não sei por que eu estou falando, eu quero.
Aí quando você fala, eu quero de verdade, ele fala, vai! Aí te empurra. Aí você está na rua, entrou na casa. A nossa casa espírita é uma outra, do qual eu participei durante 12 anos, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, no centro de Niterói, são 5 andares, diferente da casa de Jundiaí, que tem 8. Né? Mas a nossa lá é 5 andares, no centro nervoso de Niterói. Só o terreno onde foi construído o prédio vale, sei lá quanto, uns 10 milhões. É uma coisa, tem banco de todos os lados, todo mundo quer comprar aquilo ali. É o centro da antiga capital do Estado. E o edifício tem o nome Edifício Bezerra de Menezes. Quando eu estava lá, e fiquei 12 anos lá, às vezes estava na portaria do prédio, onde tem uma recepção, secretaria, uma cestinha para as pessoas colocarem o nome para irradiação, para as preces, o jornal, tem mensagem para a pessoa apanhar. Quantas vezes eu estava ali e uma pessoa falava assim, entrava e dizia assim, qual é o andar que o doutor Bezerra de Menezes atende? E eu dizia, 5º andar, pode pegar aqui o nosso elevador. E a pessoa ia, estava na hora da reunião pública. Mas eu já sabia que o espírito amigo falava assim, entra aí. Pergunta onde que atende o doutor Bezerra. É o médico que você procura. Aí a pessoa subia, daqui a pouco descia. Mas lá é um auditório. Pode ficar lá. Fica lá que a senhora vai receber a ajuda que a senhora quer. Mas eu quero falar com o doutor Bezerra. Fica lá um pouquinho. E a reunião começava. Tinha reunião na hora do almoço, que implementamos, porque assistimos perto da onde nós morávamos. Um grande amigo nosso, que era um pastor protestante, e para facilitar o acesso à igreja às irmãs que os maridos não deixavam ir, ele criou o culto do meio-dia. Aí quando eu me tornei presidente da federação, eu falei assim, eu vou criar também a reunião do meio-dia, para o pessoal que está na hora do almoço, que não pode ir em horário nenhum, vai lá. E hoje as reuniões de segunda e quarta e meio-dia, ó, salão cheio, uma reunião menor, 30 minutos de palestra com paz, dá tempo da pessoa engolir a marmita antes ou após, e vai lá. E muito comércio todo ali no entorno, vai lá. Então, tem que exercer a nossa vontade. Eu quero. E logo em seguida, você vem com aquela dúvida, será que eu posso? E aí nosso evangelho diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo de Tarso diz. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo. São os 4 passos para que possamos vencer a nós próprios. E ter um pão na mesa, ter um teto para nos abrigar, e ter paz nesse mundo, e ser um pacificador no mundo. Porque o que mais importa nesse mundo é você ser o pacificador dentro de casa. É você, com o seu pensamento transformado, ajudar dentro da sua casa a pacificar e não ser o incendiário da família. Não adianta vir aqui, se em casa joga coquetel molotov, briga. E aí quem está com você fala assim, que adianta você ir lá? Você está indo lá e não muda? Então tem que deixar a pessoa falar assim, você está tão mudado, está tão manso, continue indo lá. Lá tá bom. Aí você tem coragem, enche o pulmão de lá, eu frequento a casa da irmã Dalva. E aí a pessoa começa a vir para ver aonde que está fazendo uma mudança em você. E daí a pouco toda a família está conhecendo esse tesouro que o ladrão não vai roubar. E que não vai enferrujar nunca, que é a doutrina espírita. Que Deus possa abençoar cada família hoje aqui representada. Possa abençoar os doentinhos que você tem. Aquelas criaturas que você cuida com tanto carinho. Que as falanges que pertencem a essa casa,
espíritos superiores, comandados pela doce Irmã Dalva, possam visitar as pessoas que estão em seu pensamento agora, levando o socorro que elas precisam. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos.